Olá, amigos e amigas. JS Simplifica para vocês. Conforme o combinado, hoje é nossa live sobre prisão em flagrante. Tranquilo, meus amigos? Bom, esperando os amigos dos senhores entrarem na nossa live, peço que todos os senhores compartilhem esta live, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus colegas, compartilhem com os seus amigos, companheiros de sala de aula aí dos cursos da vida e vamos juntos evoluir no tema prisão em flagrante. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Vamos esperar aí da 22h02 que eu inicio e vamos dar início aí ao tema prisão em flagrante. Tranquilo? Vamos lá, senhores. Não deixem de compartilhar. Compartilhe aí essa informação com seus amigos, com seus companheiros de sala de aula, com seus colegas. Vamos juntos aí acionar os seus amigos para participarem desse debate jurídico sobre prisão em flagrante dentro do nosso Código de Processo Penal. Tranquilo? Bom, vamos lá então dar início à nossa aula sobre prisão em flagrante. Peguem o seu bloquinho de anotação, pegue o seu caderno e fique atento para as informações que eu vou passar para todos os senhores. Tranquilo? Galera, a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 61, combinado com o artigo 301 do Código de Processo Penal, irão trazer os personagens que executam a prisão em flagrante. Então, olha que maneiro. A Constituição da República e o Código de Processo Penal irão trazer os personagens que executam a prisão em flagrante. Se os senhores pegarem o artigo 301 do Código de Processo Penal, vai estar escrito assim: qualquer um do povo poderá e as autoridades deverão prender quem quer que seja encontrada em flagrante delito. O que o artigo 301 do nosso belo Código de Processo Penal está dizendo? Está dizendo para a gente o seguinte: olha, o 301 do Código de Processo Penal, ele está dizendo assim: olha, aqui existem as pessoas que irão executar a prisão em flagrante. E as pessoas que irão executar a prisão em flagrante, eu tenho as autoridades e eu tenho qualquer um do povo. Quando eu falo das autoridades e seus agentes, eu tenho um flagrante obrigatório. Então, quando eu estou diante de uma autoridade policial ou um agente de autoridade policial, se essas pessoas se depararem com uma situação flagrancial, eles terão a obrigatoriedade de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Já qualquer um do povo é classificado pela doutrina como flagrante o quê? Flagrante facultativo. Ou seja, qualquer um do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: imagine que você, como qualquer um do povo que está assistindo minha live hoje, no final da minha live, você caminhando pela rua, viu uma situação flagrancial. Você, como qualquer um do povo, não tem uma obrigatoriedade de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Na verdade, você tem uma faculdade, você tem uma discricionariedade. Você pode ou não prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, olha que sensacional. Quando nós pegamos o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, combinado com o artigo 301 do Código de Processo Penal, nós enxergamos os personagens que irão executar a prisão em flagrante. E esses personagens, nós temos dois personagens. Nós temos o personagem denominado de qualquer um do povo, que é o flagrante facultativo, e nós temos o personagem denominado de autoridades e seus agentes. Essas pessoas terão a obrigatoriedade. Então fixem na sua cabeça o seguinte: quando eu falo do flagrante facultativo, eu estou falando de qualquer um do povo. Quando eu falo do flagrante obrigatório, eu estou falando das autoridades e seus agentes. Tá claro, senhores? Tudo bem? Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com os senhores. Agora, vamos mergulhar aqui no próximo tópico da nossa live. Galera, entendam, a prisão em flagrante, ela é uma medida cautelar.
Sim. Ela é uma medida cautelar processual? Sim. Que ela independe, olha o que eu estou dizendo, independe de autorização judicial. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: para uma pessoa ser presa em flagrante, não precisa existir uma autorização judicial. Não precisa que a autoridade judiciária venha decretar a prisão de alguém em flagrante. Por quê? Porque, na verdade, a prisão em flagrante ela é uma natureza administrativa. Natureza administrativa significa dizer que ela independe de uma autorização judicial. Então, cuidado com isso em prova para não errar. A prisão em flagrante depende de autorização judicial? Não. Ela independe de autorização judicial. Porém, tome cuidado em prova. Por quê? Nós temos recentemente uma novidade que aconteceu, eu nunca tinha visto isso no nosso ordenamento jurídico, onde o ministro Alexandre de Moraes, ele decretou a prisão em flagrante do ex-deputado federal Daniel Silveira. Ou seja, ali, o que o Alexandre de Moraes ele fez? Ele decretou a prisão em flagrante do Daniel Silveira. Percebam, a prisão em flagrante ela independe de autorização judicial. Contudo, se existir uma autorização judicial para prender alguém em uma situação flagrancial, essa ordem ela é ilegal? Não, ela não é ilegal. Contudo, não há uma necessidade de existir o quê? De existir uma autorização judicial para você prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. Então, qual é o segundo ponto que eu quero que você coloque na sua cabeça? Para uma pessoa ser presa em flagrante delito, depende de uma ordem judicial? Não, independe de uma autorização judicial. Contudo, pode existir uma autorização judicial que venha determinar que uma pessoa seja presa em flagrante? Pode existir. Isso aconteceu no nosso país pela primeira vez quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou a prisão em flagrante do ex-deputado federal Daniel Silveira. Então, não foi algo incoerente, não foi algo incorreto, porém, não há a necessidade. É isso que você tem que tomar cuidado na hora da prova. A necessidade é o seguinte: na prisão em flagrante, não necessita de uma autorização judicial para prender alguém que esteja numa situação flagrancial. Tá claro? Agora, se existir uma autorização judicial determinando que alguém seja preso em flagrante, essa ordem que determina que alguém seja preso em flagrante é uma ordem ilegal? Não, não é uma ordem ilegal. Tá claro? Ela é uma ordem legal que tem que ser cumprida. Tá claro, senhores? Então esse é o segundo ponto que eu queria tratar com os senhores. O terceiro ponto é sobre as espécies de prisão em flagrante. Se os senhores pegarem o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele vai dizer assim: considera-se em flagrante delito quem? Lembre, para evoluir no processo penal, para evoluir no direito penal, tem que ler a literalidade da lei. Então percebam que eu estou falando um dispositivo de có para os senhores, mas é necessário que os senhores busquem o dispositivo que eu estou mencionando, para você ler e para você ter certeza e a convicção daquilo que eu estou lhe dizendo. Tranquilo? Então, voltando à informação. O artigo 302 do CPP diz assim: considera-se em flagrante delito quem? Ele prevê 4 incisos. 4 incisos. Considera-se em flagrante delito quem? Inciso primeiro, está cometendo a infração penal, ou seja, quem é que vai estar cometendo a infração penal? Imagine que eu, Jackson, estou aqui no estúdio gravando, uma pessoa adentra aqui e começa a disparar várias vezes contra mim. Nesse exato momento que ele está disparando, a polícia chega e prende esse infrator. Ou seja, ele está cometendo a infração penal? Sim. Então ele está numa situação flagrancial. Ele pode ser preso em flagrante? Sim. Não só pode,
como deve. E esse flagrante do 302, inciso 1º, ele é chamado de flagrante próprio. De flagrante próprio. Mas nós temos o 302, inciso 2. Considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la. Percebam, imagine que eu, Jackson, estou aqui gravando para os senhores. Neste exato momento, entra uma pessoa, dispara contra mim. Quando ele termina de executar o ato, a polícia chega e prende ele. Ou seja, ele foi preso no momento em que ele acaba de cometer a infração penal? Sim, nesse exato momento, ele foi preso em flagrante. Se ele foi preso em flagrante, significa dizer que não precisa de ordem judicial. Não depende de ordem judicial para prender esse cara que foi preso logo após, no momento em que ele acaba de cometer um homicídio. Então ele foi preso numa situação flagrancial. E o artigo 302, inciso 2, ele é classificado também pela doutrina como flagrante próprio. Então olha que sensacional. O 302, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal é chamado de flagrante próprio, onde o agente está cometendo a infração penal, onde o agente acaba de cometê-la. Tá claro? Só que o artigo 302, ele prevê um inciso 3. Ele fala: considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pelas autoridades, pelos seus agentes, pela própria vítima ou qualquer um do povo que faça presumir ser o autor da infração. Então percebam que o 302, inciso 3, ele é perseguido. Como que ele é perseguido? Te dou um exemplo. Imagine que o cara entrou aqui no estúdio e disparou vários tiros contra mim e meteu o pé. 2 minutos depois, a polícia chega, o cara já meteu o pé, e aí as pessoas vão passar a informação: olha, o cara que executou o Jackson estava com a roupa tal. Nesse exato momento, a polícia começa a perseguição atrás daquelas características que foram fornecidas para os policiais. Neste caso, vamos imaginar que esta perseguição ela pode durar horas, ela pode durar dias, ela pode durar semanas, porque a perseguição pode ocorrer a prisão em flagrante no flagrante onde ele é perseguido do 302, inciso 3, classificado pela doutrina de flagrante impróprio ou quase flagrante. Ele pode ser preso a qualquer tempo, desde que esta perseguição ela seja ininterrupta. Ela não pode ser ininterrupta, não pode interromper esta perseguição. Então a polícia começou a perseguir o cara que me executou. A polícia não pode parar, filho. Tem que continuar perseguindo. Agora, a polícia cansou, foi dormir e amanhã volta à busca. Não. Se ele for preso amanhã, não pode falar do flagrante impróprio ou quase flagrante. Tem que ser perseguido de forma ininterrupta. Tá claro? Tudo bem? E nós temos o 302, inciso 4. 302, inciso 4 do nosso belo Código de Processo Penal. Que o agente, ele é o quê? Ele é encontrado logo depois com o quê? Objetos, instrumentos, armas, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então olha que maneiro, ele é encontrado logo depois com algo que liga ele à cena do crime, aquele crime que ocorreu. Jackson, me dê um exemplo? Sim, imagine que hoje uma pessoa entra aqui e me executou. Porém, essa pessoa levou, levou meu relógio, levou meu cordão, levou meu telefone, levou algumas coisas minhas. E aí a polícia, depois de um tempo, chega até aqui e começa a fazer buscas no quarteirão. E aí ela chega até uma casa e encontra nessa casa um infrator, e esse infrator ele estava com a suposta arma do crime e estava com os pertences da vítima. Percebam, ele foi encontrado com objetos, instrumentos que ligam ele à cena desse crime. Sim, então eu estou diante do flagrante presumido ou ficto. Então olha que sensacional. Eu quero que vocês fixem na sua cabeça o seguinte: o artigo 302 do Código de Processo Penal vai prever as espécies de flagrante. Porém, o 302, inciso 1, inciso 2, ele é chamado de flagrante próprio. O 302, inciso 3, ele é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante.
O 302, inciso 4, ele é chamado de flagrante presumido ou ficto. Ou seja, esses são os flagrantes, são as espécies de flagrantes que nós vamos encontrar dentro do nosso Código de Processo Penal. Contudo, nós temos que ter atenção pelo seguinte: nós temos outras espécies de flagrantes que nós vamos encontrar onde? Nós vamos encontrar na doutrina. E não é porque está previsto na doutrina que você não vai encontrar também na jurisprudência. Por quê? Por mais que a doutrina criou outras espécies de flagrantes, esses flagrantes foram aceitos também pela jurisprudência, seja do STF, seja do STJ. E aí você deve estar se perguntando assim: Jackson, quais são as espécies de flagrante, Jackson, que foram criados pela doutrina? Que espécies são essas? Que possibilidades são essas? Galera, as espécies, por exemplo, do flagrante preparado provocado. O flagrante preparado provocado, ele é um flagrante, galera, ele é um flagrante que não está positivado dentro do Código de Processo Penal. Na verdade, ele está previsto na doutrina e aceito pela jurisprudência do STF e também do STJ. Aí você vai me perguntar assim: mas Jackson, o que é o flagrante preparado provocado? No flagrante preparado e provocado, em regra, nós temos um flagrante ilegal por obra do agente provocador. Então, em regra, o flagrante preparado provocado, ele é ilegal por obra do agente provocador. Jackson, me dê um exemplo para que eu possa compreender. Sim, vou te dar um exemplo de um flagrante preparado provocado. Vamos imaginar que hoje, eu, Jackson, por exemplo, o Fabrício que entrou aí na minha live agora, o Fabrício tem uma empresa. E aí o Fabrício, meu amigo, ele vai lá e o que ele faz? Ele desconfia que algum dos seus funcionários esteja lhe roubando, lhe furtando. O que o Fabrício faz? Ele contrata um policial e coloca um policial infiltrado dentro da empresa dele. Porém, o que o Fabrício vai fazer? Um dia antes de acontecer, na noite antes de acontecer o episódio, por exemplo, hoje à noite, ele vai até a empresa, espalha dinheiro pela empresa, espalha joias pela empresa, liga para o funcionário que supostamente ele acredita que esteja furtando ele e fala: filho, abre amanhã a empresa, que amanhã eu não vou para a empresa. Então eu vou pagar inclusive dobrado para você ficar lá na empresa amanhã o dia todo. Tranquilo? Tranquilo. Só que vai ter um policial que vai estar infiltrado para, no momento em que esse funcionário meter a mão no dinheiro, ele ir lá e dar voz de prisão. No dia seguinte, o que acontece? O funcionário chega, ele nem queria furtar nada, mas ele vê tanta facilidade que ele fala assim: caramba, eu vou literalmente subtrair. Se eu estava subtraindo diariamente R$ 1.000, hoje eu vou subtrair R$ 20.000, R$ 10.000. No momento em que ele pega aquele dinheiro, aquele policial infiltrado vai lá e dá voz de prisão para ele. Neste exato momento, eu estou diante de um flagrante o quê? De um flagrante preparado, provocado, e é um flagrante ilegal, por obra do agente provocador. Percebam, no momento em que o Fabrício ele instigou, ele induziu que aquele funcionário dele subtraísse os bens daquela empresa, ele está então facilitando, ele está contribuindo. Neste caso, o flagrante preparado, provocado, que é aquele em que a vítima induz, instiga o infrator a praticar o fato criminoso, é um flagrante ilegal, é um flagrante ilícito. Contudo, nós temos que tomar cuidado com o segundo exemplo que eu vou dar para os senhores. Qual é a informação que os senhores deverão ter na mente de vocês? Cuidado. Por quê? O exemplo é o seguinte: imaginem que policiais descobrem que em um determinado lugar uma pessoa vende droga. Esse policial vai lá, trajado de usuário de drogas. No momento em que ele está trajado de usuário de drogas,
O que ele faz? Ele chegou para comprar drogas. Quando ele chega para comprar drogas, nesse exato momento ele dá voz de prisão. Tá preso. Percebam, aquele policial, ele acabou induzindo ele a praticar esse fato. Eu digo para vocês que, no primeiro ponto, sim. Contudo, eu preciso explicar para vocês a alteração do pacote anticrime. Qual a alteração? No dia 24 de 12 de 2019, foi sancionada a Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime. E quando eu falo do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, ela alterou o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 11.343 de 2006, da Lei de Drogas. E o que ela fala? Ela fala do agente infiltrado. O que significa o agente infiltrado? Galera, temos que tomar cuidado com o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, com a hipótese do flagrante preparado, provocado, por conta da súmula 145 do STF. Por quê? Se vocês pegarem a súmula 145 do STF, ela vai dizer quando a autoridade prepara o fato para prender o agente, esse flagrante é um flagrante o quê? Ilícito, ilegal. Por exemplo, imagine que hoje, em Madureira, tem um estuprador que está assombrando lá aquele bairro. E aí o que o delegado faz? Contrata uma Capitu e coloca uma Capitu na esquina da estrada do Portela para poder fazer com que esse estuprador passe e olhe para aquela mulher e fale, vou estuprar, e ele vai lá e prenda. Percebam, essa autoridade, ela está instigando e induzindo? Sim, neste caso é um flagrante preparado, provocado, é ilegal. Por quê? Porque de acordo com o Supremo Tribunal Federal na súmula 145 do STF, se ele não tem como nem ser tentado, quiçá consumado. Trata-se de um crime impossível. Agora, tome cuidado com o entendimento inserido em 2019 pelo pacote anticrime. Por quê? O pacote anticrime, em 2019, no dia 24 de 12 de 2019, o que ele passou a prever no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei de Drogas? Ele passou a prever o seguinte, olha, se o agente infiltrado, ele não instiga, não induz, ele simplesmente só monta aquele cenário de usuário de drogas para prender, trata-se de um flagrante lícito, de um flagrante legal. Jackson, não entendi. Hoje tem uma boca de fumo aqui e policiais trajados de usuário de drogas vão até essa boca de fumo. Quando eles vão comprar droga, o ganso vai vender, o policial prende. É um flagrante preparado, provocado? Neste caso, prevalece hoje, desde 2019, que trata-se de um flagrante lícito. Por quê? Porque aqueles policiais não prepararam 100% aquela cena. Aqueles policiais não prepararam a cena do crime. Aqueles policiais não induziram, não instigaram na preparação. Na verdade, aqueles policiais se trajaram de usuário para poder prender ele em flagrante. Neste caso, esse flagrante é um flagrante ilícito. Contudo, se os policiais eles criarem a cena 100% do fato para prender alguém, preparando, induzindo, instigando, aí eu vou estar diante de um flagrante ilegal. Jackson, dê o segundo exemplo. Sim, imagine que hoje Tício é traficante, mas ele vende drogas esporadicamente, sabe? E aí o que o policial faz? O policial trama para ele vender, trama para ele comprar dele, para poder prender ele. Ou seja, o policial trama para a droga chegar até ele, trama para ele vender e trama para ele se trajar como usuário e prender ele. Neste caso, toda aquela preparação foi criada pelo policial. Neste caso, é um flagrante ilegal. Mas quando o policial ele simplesmente está infiltrado e ele não cria 100% daquela cena, esse flagrante é um flagrante lícito. Então tome cuidado com o flagrante preparado, provocado, porque quando ele cai em prova, muitas pessoas erram. Então tome cuidado com o flagrante preparado, provocado. Tranquilo? O próximo flagrante previsto na doutrina é o flagrante o quê? É o flagrante esperado.
Galera, o flagrante esperado é simples. É aquele que as autoridades esperam os infratores ou o infrator entrar na fase da execução do crime para dar voz de prisão. É um flagrante lícito. Jackson, me dê um exemplo? Sim. Vamos imaginar que policiais sabem que vai ocorrer um roubo hoje em Madureira. Policiais vão lá, ficam com o carro descaracterizado dentro do carro, esperando. No momento em que o infrator chegar, o policial vai lá e tá preso. Nesse exato momento é um flagrante esperado. É um flagrante lícito? Sim. Agora, nós temos um terceiro flagrante, que é o flagrante forjado. O flagrante forjado, ele é um flagrante ilegal. O flagrante forjado, ele é um flagrante ilegal. Galera, por que o flagrante forjado, ele é um flagrante ilegal? Porque o infrator cria a situação flagrancial para incriminar a vítima. Por exemplo, imagine que Tício é inimigo mortal de João. João vai lá, coloca uma arma no carro dele para ele ser preso. E aí João vai lá e acaba sendo preso, porque o seu inimigo colocou uma arma no seu carro. Neste caso, quando ele coloca uma arma para o seu desafeto ser preso, ele está criando uma situação flagrancial? Sim, neste caso eu estou diante de um flagrante forjado. E o flagrante forjado previsto pela doutrina, criado pela doutrina e admitido, aceito pela jurisprudência, ele é um flagrante ilegal. Tá claro, senhores? Tudo bem. E, galera, eu tenho a quarta espécie de flagrante, que é o flagrante o quê? O flagrante diferido, postergado e prorrogado. Caraca, Jackson, o que é o flagrante diferido, postergado e prorrogado, ou chamado também como ação controlada? Que flagrante é esse, Jota? Explico para vocês. O flagrante diferido, postergado, prorrogado, é aquele que as autoridades constatam uma situação flagrancial, porém, elas postergam, prorrogam aquele flagrante para dar um baque naquele grupo criminoso. Jackson, eu não entendi. Me explica? Sim, você vai entender. Imagine que hoje policiais estão vendo que em um determinado local está ocorrendo uma traficância. Está ocorrendo uma traficância. Só que se esses policiais eles prenderem aqueles vapor, aqueles traficantes ali, ele não vai chegar ao dono daquela facção, ao grande cabeça daquela facção. O que esse policial faz? Ele posterga aquela prisão em flagrante para, no momento posterior, ele dar voz de prisão e prender o grande braço daquele grupo criminoso. Isso é o flagrante diferido, postergado, prorrogado, chamado também de ação controlada. Porém, você tem que tomar cuidado. Quando eu falo do flagrante diferido, postergado, prorrogado, você tem que ter um cuidado violento. Por quê? Eu tenho o flagrante diferido, postergado, prorrogado, ação controlada, previsto na Lei de Drogas, 11.343 de 2006, artigo 53. E eu tenho também o flagrante diferido, postergado, prorrogado, ação controlada, no artigo 8º da Lei 12.850 de 2013, Lei de Organização Criminosa. E o que eu quero lhe dizer é o seguinte: para ocorrer o flagrante diferido, postergado, prorrogado ou ação controlada na Lei de Drogas, segundo o artigo 53 da Lei 11.343 de 2006, é necessário que haja uma autorização judicial. É necessário que haja uma autorização judicial. Então, olha só, o flagrante diferido, postergado, prorrogado é a única espécie de flagrante na Lei de Drogas que vai depender de uma autorização judicial. Sensacional! Mas, Jackson, o flagrante diferido, postergado,
prorrogado ação controlada na lei de organização criminosa. O artigo 8º, o que ele determina? Ele determina que seja feita uma comunicação à autoridade judiciária. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: para ocorrer o flagrante diferido, postergado, prorrogado ou ação controlada na lei de organização criminosa, não irá depender de uma autorização judicial, bastando existir o quê? Bastando existir uma comunicação ao juiz. Para existir o flagrante diferido, postergado, prorrogado na lei de drogas, segundo o artigo 53 da Lei 11.343 de 2006, é necessário existir uma autorização judicial. Sensacional essa informação. Sensacional essa informação. Por quê? Porque as pessoas acabam deturpando, as pessoas acabam confundindo. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando todas as espécies de flagrante que eu citei para vocês, os flagrantes previstos no nosso Código de Processo Penal, flagrante próprio, impróprio, quase flagrante, o flagrante presumido ou ficto, o flagrante esperado, o flagrante preparado, provocado, forjado, o flagrante diferido, postergado, prorrogado. Para ocorrer essa espécie de flagrante na lei de drogas, é necessário que haja uma autorização judicial, segundo o artigo 53 da Lei 11.343 de 2006. Mas para ocorrer o flagrante diferido, postergado, prorrogado ou ação controlada na Lei 12.850 de 2013, Lei de Organização Criminosa, no seu artigo 8º, basta a comunicação à autoridade judiciária. E o flagrante diferido, postergado, prorrogado e ação controlada é aquela que as autoridades postergam o momento para prender o infrator, mesmo existindo já uma situação flagrancial. Tudo para pegar o grande cabeça daquela organização criminosa, daquele grupo criminoso. Tá claro, senhores? Entenderam isso, senhores? Dúvidas, senhores? Perguntas, senhores? Desabafos, senhores? Eis aí o momento da sua vida. Se tiverem dúvida, fale. Se não tiver dúvida, é sinal que toda a explicação foi compreendida por todos os senhores. Me desculpa as pessoas que mandaram mensagem aí na hora que eu estava explicando. Tamo juntos, rapaz. Saudades também de vocês. Tamo juntos e misturados sempre. Só que eu tenho TDAH full, né? Se eu ter DAAWH, eu tenho tudo, né? Então, se eu parar para ficar respondendo, eu perco o raciocínio e aí já vi, né? Mas, ó, tamo juntos. Tamo juntos sempre, tá? Que bom, senhores. Se vocês entenderam, se vocês compreenderam, eu fico muito, mas muito feliz. Senhores, tamo juntos e misturado. Desejo a todos, então, se não tem dúvida, muito feliz, senhores, muito feliz, de verdade. Muito feliz pelo carinho, pela esse contato aí que nós temos aqui no nosso Instagram semanalmente. Tem semana que eu não consigo, mas eu quero toda semana aí manter a nossa live aí. Tranquilo, galera? E não esqueçam, galera, concurso está aí, edital da Polícia Federal, prova marcada, é o ano do concurso público, ano que vem tem concurso pra caramba, vamos focar, vamos estudar intensamente, galera, pra gente emplacar aí nos concursos que vocês desejam e almejam. E lembre da comunidade Simplifix, onde vocês irão pagar uma taxa mensal de R$ 20,98 e terão acesso a direito penal, processo penal e legislação extravagante do zero, com muita doutrina e jurisprudência. Próxima semana também live na sexta-feira. Tranquilo? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tamo juntos, senhores. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado pelo carinho. Tamo juntos. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho. Beijos, abraços. Fiquem com Deus. Tamo juntos, senhores. Tchau, tchau.